Voltamos. Olha só, questão de número 16 diz o seguinte. No que tange ao estágio probatório, assinale a única correta. Letra A. Na hipótese de acumulação lista de cargos, o estágio probatório de um pode ser aproveitado pelo outro no que tange ao prazo ou pontuação. Errado. Um estágio probatório serve para aquele estágio probatório. Toda vez que eu passar por um novo cargo, ainda que seja o mesmo, mas seja um novo... Você entendeu o que eu disse? Um novo cargo que eu acabei de passar, mas eu já tinha aquele cargo. Ou seja, hipótese de acumulação, eu sempre vou passar por um novo estágio probatório. Tranquilo? E um não pode ser aproveitado pelo outro. Letra B. A produtividade e a responsabilidade são fatores a serem avaliados durante o estágio probatório do servidor. Exatamente. Certinho, perfeita questão. É o RADIPP. Responsabilidade, assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e pontualidade. Beleza? Letra C. Até o 30º mês do estágio probatório, a avaliação é feita bimestralmente. Errado. É por semestre. A cada 6 meses, com pontuação de notas numéricas de 0 a 10. Essa última parte está certa, mas o bimestralmente está errado. Letra D. Quando o servidor for cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, seu estágio probatório continuará lá no outro órgão. Te falei na aula passada que nesse caso vai ser suspenso. Beleza? 17. No que concerne a demissão e a exoneração, assinale a opção incorreta. A demissão é um ato de caráter punitivo, sim ou não? Beleza, certinho. Representando uma penalidade aplicada ao servidor em razão de uma infração funcional grave. Perfeito, certinho. Questão correta, só que ele quer A, errado. A administração pode promover a exoneração de ofício, entre outras situações, quando o servidor ocupante de cargo efetivo não satisfizer as condições do estágio probatório. Certo, exatamente. Quando o cara não cumprir os requisitos do estágio probatório, ele vai ser exonerado de ofício. E quando é que acontece a exoneração de ofício mais uma vez? Quando ele toma posse e não entra em exercício. Essas são as duas possibilidades em que o servidor pode ser exonerado de ofício, tranquilo? Porque a exoneração, em regra, ela não tem caráter punitivo, isso não vai ser uma penalidade, e quem pede a exoneração é o próprio servidor, mas tem 2 casos que a administração manda ele embora por meio da exoneração de ofício. Posse sem exercício e inabilitação em estágio probatório. Vamos para o próximo. O servidor será demitido quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo. Acabei de te falar. Quando ele tomar posse e não entrar em exercício, ele vai ser o quê? Exonerado. Letra D. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse, sendo que o servidor que não entrar em exercício neste prazo deve ser exonerado. Beleza, perfeito. Resposta correta, letra C, porque está errado. 18. Washington, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, sofre ferimentos diversos numa ação policial em exercício do cargo. Esgotado o limite máximo correspondente à licença médica para tratamento da própria saúde, a Junta Médica Oficial determina a aposentadoria por invalidez do servidor supracitado, Washington. Se após 1 ano, por exemplo, a Junta Médica Oficial comprovar a sua reabilitação, Washington será reconduzido ao cargo de origem. Certo ou errado? Errado. Aqui ele está utilizando a forma de provimento equivocada. A forma de provimento nesse caso é a reversão. Não, desculpa. É isso mesmo, reversão. Quase, estou viajando aqui. A reversão é que retorna o servidor aposentado. Então ele vai ser revertido. E nesse caso é de ofício, tá? Não é a pedido do próprio servidor. É de ofício. Ele tem que voltar obrigatoriamente. Se ele não voltar, a aposentadoria dele pode até ser cancelada. Beleza? E olha só, caçada, melhor dizendo. 19. Assinale a alternativa correta. Letra A. O ocupante de cargo ou função de direção ou assessoramento tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Aqui ele está cobrando uma questão de substituição. A questão em si, pessoal, está errada. Porque não é o cargo de direção e assessoramento que tem substituto. Quem tem substituto é o cargo de direção e chefia. Então aqui o erro, chefia e não assessoramento. O assessoramento é aquele que só dá opinião. Se o cara não aparecer, se o cara está de férias, a gente não precisa de um substituto. A gente só fica sem opinião, tranquilo? Só quem tem obrigação de substituir
é chefe e diretor, tranquilo? Assessoramento não tem substituto. É definido pelo regimento interno ou autoridade competente. Só que tem mais um detalhe importante aqui. Olha só, o cara que ocupa um cargo de assessor em um órgão organizado em níveis de assessoramento, tipo a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é um órgão de assessoramento, ele vai ter substituto. O que eu estou te falando? A regra da substituição é para chefia e direção. O assessor só vai ter substituto quando o órgão for organizado em níveis de assessoramento. Por exemplo, olha só o que já aconteceu no Distrito Federal. Uma criança estava passando muito mal, o pai levou ela para o hospital e o médico disse, olha, seu filho precisa de transfusão de sangue imediatamente. O pai falou, negativo, somos testemunha de Jeová e nós não podemos fazer transfusão de sangue. O médico ficou sem saber o que fazer, porque se ele não faz a transfusão, negligência, omissão de socorro, crime, etc. Agora, se ele faz, os pais entram na justiça, depois ele vai ter que pagar por meio de ação regressiva do DF. O que o médico fez? Ligou para a Procuradoria-Geral DF. Falou, olha, o caso é esse, está acontecendo isso, o que eu faço? A procuradora falou, faz a transfusão. O médico, sem autorização dos pais, os responsáveis legais, fez a transfusão de sangue e a criança ficou feliz da vida, etc e tal. Depois os pais entraram com ação judicial contra o Distrito Federal. E acontece que na ação judicial quem foi defender o DF foi a própria procuradora. Falou, olha, é o seguinte, o pai é o responsável legal pela criança. Só que a partir do momento que o pai leva a criança para um hospital público, quem está tutelando é o Estado. E o Estado é laico, não tem religião, então tem que fazer a transfusão. Deu para entender? Imagina se não tivesse a procuradora lá. Ia estar vazio, ia perder uma vida, tranquilo? Então fique esperto com isso. A exceção é que o cargo de assessoramento só vai ter substituto quando o órgão for organizado em nível de assessoria, beleza? Grava isso aí no seu coração. Vamos adiante. O substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função em caso de licença, afastamento, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular, mas não em caso de vacância do cargo. Até em caso de vacância também tem que substituir, beleza? O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídios pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Perfeitamente certo. Substituir 2 dias, eu vou receber 2 dias como chefe. Substituir 3 meses, vou receber 3 meses como chefe. Em nenhuma hipótese, o cargo ou função de assessoria terá substituto. Errado, existe uma hipótese, quando o órgão for organizado em níveis de assessoria. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Somente para 2 cargos de professor e um de professor, um outro técnico ou científico. Errado, pessoal. Isso aqui na verdade é letra A, tá? Ficou faltando aqui, mas aqui é a letra A. Tá errado porque ele excluiu várias outras hipóteses. As hipóteses de acumulação de cargo são praticamente 5. Vamos colocar 5. Primeira hipótese, 2 cargos de professor. Eu acumulando 2 cargos de professor não tem problema desde que haja compatibilidade de horário. Segundo caso, um de professor e outro técnico ou científico. Tranquilo? Terceiro caso, 2 da área da saúde. Quarto caso, vereador e servidor efetivo, se compatibilidade de horários. Quinto caso, juiz e professor. Então perceba que são 5 casos aí para acumulação de cargos. Vamos colocar esses 5. Então a primeira está errada que só falou 2, ó. Somente para 2 cargos de professor e 1 cargo de professor com outro técnico científico. Errado. Letra B. Presume-se, como cargo de natureza técnica ou científica, qualquer cargo público para o qual se exige apenas educação superior. Errado. Educação superior ou um curso técnico. Quando eu falo aqui, ó, cargo técnico ou científico, o cargo técnico é aquele curso técnico. E o científico aqui é o nível superior. Olha só, um cargo técnico, técnico em enfermagem, não tem que fazer um curso técnico? Então eu posso acumular professor e técnico de enfermagem. Deu para entender? Posso ser professor e técnico de informática? Posso, porque tem que adquirir um curso técnico para ser técnico de informática. Posso ser professor e técnico administrativo em um tribunal? Não. Porque para você ser técnico administrativo em um tribunal, você não precisa de nenhum curso. Então não é um cargo técnico. Tranquilo? Agora no caso aqui do nível superior, posso ser professor
E enfermeiro, se eu tiver compatibilidade de horário? Posso, porque para ser enfermeiro tem que ter o quê? Nível superior. Posso ser professor e médico, por exemplo? Posso, porque tem nível o quê? Superior. Posso ser professor e policial militar? Não, claro que não. Não tem compatibilidade de horário. O pessoal que é da Polícia Militar tem dedicação o quê? Exclusiva, integral. Todas as Forças Armadas, polícia, bombeiro, militar, compatibilidade negada. Por quê? Existe a exclusividade, né, nas Forças Armadas, então não tem como você ser, por exemplo, professor e policial militar. Isso eu estou falando na rede pública, não estou falando na área privada, ainda que também não possa, mas enfim. Quem é PM diz que pode, mas não pode não. Letra B. Presume-se, como cargo de natureza técnica ou científica, qualquer cargo público para o qual se exige apenas educação superior. Está errado, porque pode ser educação técnica também. É possível, em qualquer hipótese, acumular proventos de aposentadoria pago por regime próprio de previdência social do DF, da União, de Estado ou município, e remuneração de cargo efetivo. Mesmo que eu esteja aposentado, eu posso acumular qualquer outro cargo? Não. Eu só posso acumular cargos públicos, aposentado, se em atividade eu também pudesse. Então eu sou policial militar aposentado, posso agora trabalhar como enfermeiro? Não, não pode. Só pode acumular se em exercício também pudesse. Eu sei que existem vários casos em que o cara é bombeiro e é enfermeiro. O cara é bombeiro e técnico de enfermagem. Não pode acumular. Mas algumas pessoas lá atrás ganharam na justiça esse direito. Mas hoje a jurisprudência é pacífica, em que não é possível essa acumulação. Beleza? E olha só. Letra D. Letra D. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar semestralmente a compatibilidade de horários. Errado. É todos os anos. Tranquilo? Anualmente. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretamente ou indiretamente pelo poder público. Certinho, pessoal. Quando eu digo acumulação de cargo público, eu estou falando de todo o país, e não só aqui no DF. Então, por exemplo, 2 de professor. Eu não posso ter 2 de professor no DF e 1 no Goiás. São 2 de professor em toda a esfera pública, administração direta e administração indireta. Beleza? Então, letra E, correta. Questão de número 21 diz assim. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público, ela não tem vínculo, então ela não é efetiva. É possível a pessoa ser efetiva e comissionado? Claro que é, sem problema nenhum. Sem vínculo com o serviço público, não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício. Lembra que o cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração? Pois é, aqui está dizendo que ela não pode. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento. Certinho, pessoal. Esse é um direito conferido somente às gestantes. Se ela está grávida e ocupa um cargo comissionado sem vínculo, ela não pode ser exonerada por qualquer coisa. Ela só pode ser exonerada desde que seja pago as indenizações. Tranquilo? Beleza? Letra fria da lei. Não perde uma questão dessa de bobeira. Vamos para a próxima. As alterações de requisitos para provimento de cargo público de carreira aplicam-se inclusive àqueles servidores cujo ingresso se deram após elas terem sido publicadas. Questão importante. Aqui está falando dos requisitos para se tomar posse. A verdade está falando da carreira em si. E olha só, ele está falando, alterou um requisito da carreira. Vamos supor, Polícia Militar. A Polícia Militar até 2009 era nível médio, passou a ser o quê? Nível superior. Então houve alteração de requisito da carreira, para ingressar na carreira. E a questão aqui está dizendo, ó, aplica-se inclusive àqueles que ingressaram após elas terem sido publicadas. Então olha só o detalhe. Foi alterado os requisitos. A questão é, quem já está dentro da carreira, precisa cumprir esse requisito? Vamos trazer para o plano real. Quem era policial militar e não tinha nível médio, agora tem que ter nível médio. Quem era policial militar e não tinha nível superior, tinha que ter nível superior? A resposta é não. Se você já está dentro da carreira, o que alterou foi um requisito para provimento. Um requisito para você ingressar na carreira.
E não simplesmente para você permanecer. Esse requisito é um requisito para nomeação, para posse. Quem já está lá dentro não precisa. E a questão aqui acaba se tornando errado. Porque se você reparar bem, ela diz o seguinte, ó, as alterações de requisito para provimento de caráter de cargo público, de carreira, aplicam-se inclusive para aqueles que vão entrar. Não é inclusive para quem vai entrar, é somente para quem vai entrar. Porque quando eu coloco inclusive, eu estou considerando quem está lá para trás também. Então, resposta erradíssima. Vamos para 23. 23 diz assim, ó. Acerca das concessões a que os servidores públicos do Distrito Federal fazem jus, assinale a opção correta. Letra A. O servidor público não pode ausentar-se do serviço em razão de falecimento da própria madrasta. Errado, pode sim, e é de 8 dias, viu? 8 dias para comemorar. Não, tô de sacanagem, né? É 8 dias de luto. Inclusive, isso aqui tem um nome chamado de licença nojo. Né? Alguém morreu da tua família, licença nojo. Letra B. O servidor pode ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por até 2 dias consecutivos em razão de casamento. Errado. Isso aqui é licença gala, por motivo de casamento. E você vai ter 8 dias para aproveitar a tua lua de mel. Olha só que bacana. DF vai te dar 8 dias. O servidor pode ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por no máximo 1 dia para se alistar como eleitor. Errado. São até 2 dias, viu? Nesse caso é até 2 dias. No caso do casamento e da morte de parente, é 8. É fixo, 8. Agora, nesse caso aqui, de alistamento eleitoral, é até 2 dias. Pode ser menos? Pode. Letra D. O servidor matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo, poderá ser concedido horário especial, sendo exigida no servidor a compensação de horários da unidade administrativa, de modo que a cumprindo integralmente o regime semanal de trabalho. Beleza, pessoal, é isso aí. O servidor pode ausentar-se do serviço público sem qualquer prejuízo por no máximo 2 dias consecutivos em razão de falecimento de irmãos. Errado, já te falei que é 8 dias. Questão de número 24. No que se refere às diárias concedidas, no que se refere às diárias, considere as seguintes afirmações. Primeiro, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 10 dias. Primeiro, só recebe diária aquela pessoa que vai se deslocar da sua sede, aquela que vai trabalhar longe de casa. Lembra da Lívia Marini, lá da Capadócia, a doutora Elô? Doutora Elô era delegada, lembra? Da Polícia Civil, depois passou para a delegada federal, e estava investigando tráfico internacional de pessoas. E em um determinado momento ela foi lá para a Capadócia, para a Turquia. É Turquia, não é? Turquia, tem um assistente aqui. Vou tirar todas as minhas dúvidas. É meu Google. Então olha só. E a doutora Elô, delegada civil, passou para a federal, foi investigar tráfico de pessoas lá na Turquia, Capadócia. Só que lá na Turquia ela não tinha casa, ela não tinha carro, ela não tinha comida, ela não tinha nada. E ela estava no local que ela não tinha a sede dela, né? Então é justo que o servidor receba diárias. As diárias servem para 3 coisas. Para pau. Pousada, alimentação e locomoção. Você recebe as diárias para gastar com isso. E se você receber essas diárias antecipadas e não se deslocar, você tem que devolver em 72 horas. Então o prazo aqui está 10 dias, mas o prazo na verdade é 72 horas. 2. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. Exatamente. O maior custo aqui é na dormida. Se você não precisa dormir nesse local, você consegue voltar antes, você vai receber apenas a metade. Beleza? Mesmo casos em que o afastamento do Distrito Federal constitui exigência permanente do cargo, o servidor faz jus à diária. Errado. É um deslocamento transitório, é por tempo determinado. O cara vai voltar. Se for permanente, ele não vai ter direito à diária, não. Beleza? Não vai ter direito a nada, meu querido. Não vai ter direito a nada. Segundo a Lei Complementar 840, não. Se fosse Lei 8.112, aí teria direito a alguma coisa. 4. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo de 72 horas. Exatamente, esse é o prazo das diárias. Não foi ou voltou antes, tem que devolver. Devolve em quanto tempo? 72 horas. Beleza? Massa.
Olha, essa questão é muito interessante. Olha o que ela diz. Segundo a jurisprudência do STJ, deve-se observar o teto constitucional para a remuneração de servidores públicos, mesmo na hipótese de acumulação de proventos por servidor aposentado em decorrência do exercício legal de 2 cargos privativos de profissionais de saúde. O que ele está falando aqui? Existe um teto remuneratório. Esse teto remuneratório é o subsídio mensal dos desembargadores do TJDFT. Hoje está por volta de R$25 mil. O que acontece? Nenhum servidor público pode ultrapassar esse teto. Existem algumas coisas que podem ultrapassar. Por exemplo, o 13º, adicional de férias, adiantamento de férias, pré-escolar, indenizações, auxílio pré-escolar, indenizações, enfim. Muitas coisas podem ultrapassar esse teto. Só que a regra é, ninguém pode ultrapassar esse teto de R$25 mil de desembargadores. Só que quando você acumular aposentadoria de 2 cargos, não tem problema. Você pode ultrapassar o teto sem problema nenhum, beleza? O caso em tela foi o caso de um médico que se aposentou como médico oficial da Polícia Militar. Perceba que ele não é soldado, ele não é combatente. Ele era médico, então ele estava exercendo um cargo privativo da área da saúde. É ou não é privativo da saúde? É, só que está onde? Na PM. Ele aposentou na PM e fez um concurso na Secretaria de Saúde. Ele estava exercendo o aposentado, né? Estava recebendo o aposentado e estava exercendo o de médico da Secretaria de Saúde. Estava recebendo os dois. E com o acúmulo dos dois, passava de R$25 mil. O que o DF estava fazendo? Cortando. O médico entrou na justiça e ganhou o direito de receber as 2 remunerações. Um provento e uma remuneração. Por quê? Quando nós observarmos a questão do teto remuneratório, nós temos que observar os cargos isoladamente. Primeiro eu vejo um e depois eu vejo o outro. Quando eu acumular os 2, pode passar sem problema nenhum. Beleza? 26. Considere as seguintes licenças a que um servidor público tem direito. Licença para tratar de doença em pessoa da família, licença prêmio por assiduidade, licença para tratar de interesse particular, ponto. A remuneração, ainda que parcial, ao servidor está incluída em todas elas. Vamos lá, olha só. Licença para tratar de doença em pessoa da família, ela é parcialmente remunerada. Até 180 dias você recebe normalmente. Passou de 180 dias, não recebe mais. Beleza? Então, parcialmente. Aqui tem dinheiro. Licença prêmio por assiduidade. Tem dinheiro ou não tem? 3 meses. Licença para tratar de interesses particulares. Opa, aqui já não tem dinheiro. Qual resposta que está aqui? Olha só. Não está incluídas apenas na terceira. Tranquilo? Muito fácil, é ou não é? Tranquilo. Se um servidor fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, letra A, poderá receber os 2 cumulativamente. Não, não pode. Eu tenho que escolher ou insalubridade ou periculosidade, beleza? Lembrando que a insalubridade é fixada em 3 níveis. 5, 10 e 20%. A periculosidade é fixada em 10%. Não posso receber os 2. Poderá acumular um deles com 50% do outro. Errado. Olha só a letra D. Deverá optar por um deles. Deverá optar por um deles. Eu não sei por que ficou assim. Mas olha só. Poderá receber apenas um deles a critério da administração. Não é ele que escolhe. Poderá acumular um deles com 25% do outro. Não. A resposta correta é essa daqui, tá? Deverá... Os meninos na hora de formatar devem ter cometido esse errinho. Deverá optar por um deles. Tranquilo? E quem escolhe é o próprio servidor. 28. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de menor remuneração. Errado. É maior remuneração. O cara vai receber o que ele ganhava mais. Não recebe os 2, recebe o maior. 29. Tendo como referência a Constituição Federal e os direitos do servidor público no exercício do mandato eletivo, assinale a alternativa correta. Letra A. Tratando-se de mandato eletivo federal, poderá optar pela sua remuneração. Cuidado. A lei não fala o que vai acontecer nesse caso. A doutrina entende que ele vai receber o mandato eletivo. Tranquilo? Letra B. Investido no mandato de prefeito, não será obrigado a se afastar do cargo. É obrigado sim. O único caso que não é obrigado a se afastar do cargo é o cargo de vereador, se tiver compatibilidade. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração de vereador. Beleza, tem compatibilidade? Tem, olha só. Havendo compatibilidade, recebe os dois. Trabalhando nos dois, recebe os dois. Letra D. Caso o exercício do mandato exija o afastamento do cargo, seu tempo de serviço ficará suspenso. Não, continuará normalmente, tá? Conta para todos os efeitos. Para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, é o mesmo suspenso enquanto perdurar o exercício do mandato eletivo. Errado, conta-se para todos os efeitos. 30. No que tange às penalidades, observe que para a configuração da inassiduidade habitual é necessária a falta ao serviço sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. Errado, pessoal. Mais de 30 dias consecutivos é o abandono. Abandono. Beleza? Abandono de cargo. Mais de 30 dias consecutivos é abandono de cargo. Letra B. 45 dias, errado. 45 dias, não. Errado. 45 dias, também não. Não sei de onde ele tirou esses 45 dias. O prazo é 60 dias. Olha só. No prazo de 60 dias, consecutivos ou 30 dias interpolados. Não, errado. Inassiduidade habitual é aquilo que você faz com hábito. Você vai hoje trabalhar, fica a semana sem trabalhar. Depois vai amanhã, aí falta depois, aí continua indo. Isso é inassiduidade habitual. Se for de forma consecutiva, é abandono de cargo. E olha o que diz aqui a letra E. 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. E toma cuidado com isso. Se na tua prova aparecer que é 1 ano, a resposta está errada. Tem que ser 12 meses. Porque quando a gente conta de mês, é contar de data a data. Tranquilo? Então fique esperto com isso. Não pode aparecer 1 ano. 31. Maria praticou insubordinação grave em serviço e João cometeu crime contra a administração pública. Maria e João estão sujeitos à penalidade administrativa de demissão, pessoal. Os dois estão sujeitos à penalidade de demissão. E tem um detalhe. Quando o João pratica crime contra a administração, ele vai ser demitido a bem do serviço público. Isso impede a reinvestidura dele durante 10 anos. Durante 10 anos ele não pode mais ser servidor público. Tranquilo? Que fique ligado, que fique essa dica aí, tá? Fique esperto, a letra E é a resposta. 32. Acerca do que dispõe a Lei Complementar 840 e a respeito do processo administrativo disciplinar, se dá a alternativa correta. Letra A. O processo administrativo disciplinar será conduzido por 3 servidores concursados designados pela autoridade competente. Errado. São 3 servidores estáveis e não concursados. Tem que ser servidor estável, aquele que já passou por um estágio probatório. E mais, não precisa ser do mesmo órgão. Pode ser de órgão diferente. Tranquilo? Beleza? Letra B. Após iniciado o processo, a comissão julgadora terá apenas 30 dias para concluí-lo, admitida uma prorrogação. Errado. Se for sindicância, é 30 mais 30. Se for PAD, é 60, possivelmente prorrogável por mais 60. Fica a dica. 30 mais 30 sindicância, PAD, 60 mais 60. O servidor que responder a processo administrativo, salvo quando autorizado para a autoridade instauradora, é vedado deferir, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para a defesa escrita, o gozo de férias, licença, afastamento voluntário, exoneração a pedido e aposentadoria voluntária. Beleza. A ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Em 2 anos quanto à suspensão e 180 dias em relação à advertência. Errado, 1 ano. Letra E. O processo pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. A revisão correrá em apenso ao processo originário e ao final poderá haver agravamento. Errado. O que pode ter agravamento é o recurso. A revisão é só para melhor. A revisão tem o reformácio in melius, ou seja, reforma para melhor. O recurso é reformácio in pejus, é para pior. 33. A sindicância pode resultar o arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, bem como a instauração de processo disciplinar. Contudo, para a instauração de processo administrativo disciplinar, é requisito obrigatório a abertura de uma comissão sindicante. Olha só o que ele diz aqui, ó. Contudo, para a instauração de um processo disciplinar, é requisito obrigatório a abertura de uma comissão
sindicante. Essa comissão aqui é a que vai conduzir o processo administrativo, então realmente tem que ter obrigatoriamente. Durante a tramitação de um processo administrativo disciplinar, é possível o afastamento preventivo do servidor público pelo prazo máximo de 120 dias. Errado, pessoal. O prazo aqui é o mesmo prazo do PAD, que é 60, com possível prorrogação por mais 60. Tranquilo? E é mantida a remuneração ou é suspensa? É mantida, porque conta do princípio da inocência. Beleza? O processo pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Ao final, pode ser agravado. Errado mais uma vez. Nós já fizemos essa questão, foi só para ratificar. Seguinte, te desejo uma boa prova, excelentes estudos, conte comigo. Avante!